Oi, pessoal, vamos de reflexão. Plumas ao vento. Gente, nós vivemos de fato em tempos obscuros, onde os noticiários eles se alastram assim, ó, e se afastam pelas mídias, né, sociais, sendo compartilhados vorazmente. Mas isso acontece, eu tô falando numa dimensão macro, quando eu falo das redes sociais. Mas isso também acontece bem aí, na dimensão micro, no teu bairro, na tua cidade. E isso causa danos, de fato, bem preocupantes e que adoece psiquicamente as pessoas que são vítimas de calúnias. Por isso eu trago para vocês hoje a reflexão de plumas ao vento. Gente, conta-se que um jovem, ele levantou um falso testemunho, inventando uma história repleta de meias-verdades sobre uma pessoa inocente. A fofoca, ela se espalhou muito rapidamente e começou a prejudicar aquela vítima. Hoje nós temos, de fato, pessoas adoecidas, acamadas, por conta de calúnias que foram levantadas falsamente por algumas pessoas. Só que o jovem, ele se arrependeu e procurou um sacerdote para conversar e pedir orientações sobre o que ele havia feito. O sábio o atendeu calmamente, ouvindo cada uma das suas palavras e ao final o sábio disse: "Você está realmente arrependido?" O jovem rapidamente respondeu que sim, e que inclusive já havia pedido perdão à pessoa que injustamente ele tinha acusado. O sábio então disse: "Então eu peço que você faça o seguinte, serão 2 etapas. Você vai pegar um travesseiro de penas, vai subir no alto de uma montanha e vai soltar as penas ao vento." O rapaz disse: "Só isso?" E admirou-se. O sábio disse: "Sim, mas você volte depois aqui." No dia seguinte, o jovem voltou muito satisfeito e então o sacerdote disse para ele: "Agora você já está preparado para cumprir a outra parte. Agora, volte lá aonde você jogou as penas e faça o seguinte: recolha todas as penas que você espalhou." O jovem olhou atentamente e disse: "Mas isso é impossível." O sábio disse: "Justamente, da mesma forma que é impossível você reparar a fofoca, a mentira e o falso testemunho que você jogou, que você lançou. O mal que você fez, ele continua pairando como plumas ao vento. Pense bem antes de falar alguma fofoca contra alguém." E aí eu convido vocês a fazerem essa fofoca reversa. Que tal, né, espalhar essa história das penas ao vento para as pessoas que têm o hábito de fazer isso e também para aquelas que sofrem ou já sofreram com isso. Gente, quando nos deparamos, né, com a expressão jogar palavras ao vento, parece indicar que as palavras que são lançadas, elas são levadas para bem longe. Parecem, né, que palavras, elas não têm importância, elas não tiveram compromisso. Palavras que uma vez elas são ditas, elas não ficarão guardadas em um lugar para que posteriormente a gente possa consultar e pegá-las. Palavras após ditas, elas podem causar sérios danos e muitos deles são até irreparáveis. E paremos para refletir como é importante pensar, não é, que se certificar de que aquilo que você vai falar, ele vai causar um benefício. Caso contrário, é melhor você fechar a boca e ser prudente com as tuas palavras. Amo ler a Bíblia e quero trazer aqui um salmo que está bem alinhado a essa reflexão. Salmo 50, versículo 19. "Soltas a tua boca para a perversidade e a tua língua trará sérios danos." Certo irmão, trazendo uma reflexão, ele sofreu tamanha calúnia que ele ficou mortalmente adoecido. O irmão, na fé e da fé, havia feito um grande estrago na vida dele e então esse irmão adoecido falou as suas últimas palavras.
eu te perdoo por todas as palavras que você falou contra mim, mas jamais você poderá consertar o estrago que fez a minha vida e a minha imagem diante de todos. Nossa, isso não acontece só na Bíblia. Não foi só isso que ganhou as páginas, o registro de uma Bíblia. Isso acontece em todos os lugares e isso precisa ser refletido. Gente, gestos maldosos, eles são capazes de ferir a integridade de uma pessoa. Calúnias, elas partem da cabeça, certamente, de pessoas infelizes, frustradas, que não conseguem viver e ver a felicidade do outro. Aí começam a inventar calúnias, né, para colocar para baixo uma pessoa no âmbito familiar e também no âmbito de trabalho. Essas pessoas, elas não conseguem suportar, acima de tudo, ver a realização do outro. A gente tem que aprender, né, a dizer que o nosso ouvido não é terreno baldio para que os outros possam depositar fofocas e atitudes que são danosas à vida do outro. Tem uma frase que eu sempre uso por onde eu ando para pregar o evangelho e para falar para pessoas no âmbito do viés profissional. Se você tem uma palavra para engrandecer o outro, que você fale. Mas se você tem uma palavra que vai difamar o outro, peça a Deus o dom de te calar. Que fique essa reflexão. Multiplique essa reflexão e soerga pessoas que hoje estão adoecidos por conta de calúnia e difamação, tanto no viés pessoal quanto no viés profissional. Um beijo grande e amo refletir com vocês por aqui. Tchau, tchau!